Bem, pessoal, então, dando continuidade ao nosso evento sobre super apps, a revolução do digital que vai mudar tudo o que a gente conhece. Eu trago ao palco agora o William Freitas, do Fórum Brasil de Gestão Ambiental. Seja bem-vindo, William. Vou fazer uma apresentação sua bem rápida e em seguida o palco vai ser todo seu. O William é do evento Fórum Brasil de Gestão Ambiental, mas eu vou apresentar as outras coisas que o William também faz. Ele é estrategista de negócios, apaixonado por inovação, turismo e sustentabilidade. Tem atuação focada em criar e implementar soluções que impulsionam as marcas, fortalecem mercados e promovem desenvolvimento sustentável. Ele desenvolve estratégias de crescimento empresarial, atua em fomento a turismo, conectando experiências com oportunidades de negócios. Naturalmente, por conta do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, ele trabalha com sustentabilidade e ESG, ajudando as empresas a se alinharem às operações e práticas responsáveis. E integra também tecnologias e novos modelos de negócios para gerar impacto real e duradouro. Do ponto de vista de experiência profissional, ele é fundador da New Age Summit, sócio proprietário da Riders, também cofundador do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, que é o evento que traz um super app, que ele vai comentar sobre isso também. Conselheiro e também trabalha na parte da revista do FBGA, e mais outras experiências fantásticas que o William tem aqui. Bem, William, seja muito bem-vindo, agradecemos muito a sua disponibilidade de tempo para falar sobre como que os super apps atuam em eventos, como é que é o FBGA, fala um pouquinho do FBGA para as pessoas também, que saber do evento FBGA é importante para todas as pessoas que estão assistindo a gente. Gestão ambiental, ESG e os assuntos que você cuida são importantes para todo mundo. E logo em seguida já começa a sua apresentação e eu vou compartilhar, pode deixar que eu compartilhe os seus slides aqui. Seja bem-vindo ao nosso palco. Combinado, Robson. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz e muito grato por poder estar aqui dividindo esse momento contigo. Afinal de contas, essa relação começou e o início se deu logo também no nascimento do Fórum Brasil de Gestão Ambiental. Então, eu já quero começar minhas apresentações expressando a minha gratidão, porque quando nós nascemos enquanto Fórum Brasil de Gestão Ambiental, o Media Code estava lá, nos ajudou muito, então eu acredito que vale a pena deixar essa mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, porque enquanto pouco se falava de tecnologia embarcada em eventos, vocês estavam lá ajudando a gente, embarcando tecnologia e colaborando para um evento que abrigou mais de 8.000 pessoas, com mais de, salvo engano, 6 auditórios simultâneos na época, e não fosse vocês, talvez o público ficaria um pouco perdido, e eu digo perdido no bom sentido, né? Porque o fato dos auditórios estarem acontecendo simultaneamente, diversas palestras, workshops, seminários, esse deslocamento do aonde vou, para onde vou, qual tema está mais alinhado com a necessidade de cada pessoa participante daquele evento naquela época, não fosse aquele banner gigante que vocês colocaram, espalharam pelos eventos com QR Code, apresentando as programações, talvez a nossa equipe tivesse acabado sendo sobrecarregada, respondendo perguntas. Olha, o auditório está ali, o palestrante está lá, o painel é esse. Seria muito mais difícil, com certeza. Seria. Então, já quero começar a apresentação do FBGA te agradecendo, tá? Imensamente por essa contribuição que quando nós falamos que o FBGA, o Fórum Brasil de Gestão Ambiental, é um legado, é um compromisso ambiental, social e econômico. A sua contribuição, a contribuição da Media Code na ocasião fez parte da construção do nascimento dessa marca e colaborou com que a gente pudesse executar um evento com tamanha maestria quanto foi na ocasião. E aproveitando, quero agradecer a todos que estão acompanhando o seu trabalho também e deixar aqui algo que eu acredito que seja o momento. Nós entramos em uma nova era, no qual as tecnologias embarcadas têm se tornado cada vez mais frequente e presente na vida de diversos profissionais. A Media Code também, isso eu vou falar daqui a pouquinho para vocês que nos acompanham, está embarcando tecnologia dentro do Fórum Brasil de Gestão Ambiental para essa 5ª edição, e mais do que isso, está colaborando para que a gente consiga não só organizar o nosso ecossistema,
mas trazer todas as atividades da marca em conjunto nessa atuação. O que é muito importante deixar como mensagem aqui no contexto do Fórum Brasil de Gestão Ambiental? Primeiro que nós tivemos a felicidade, assim como o suporte, o apoio do Media Code, a gente saiu de cara na primeira edição do Fórum Brasil de Gestão Ambiental como reconhecido, eleito por diversos especialistas do setor como o maior e mais relevante, por um único motivo: a permissão de transversalizar a sustentabilidade, criando eixos temáticos que pudessem, de fato, comunicar o que é gestão ambiental na prática e como isso tem influenciado ou como isso gera influência para uma sociedade mais funcional, um setor ambiental com possibilidades de desenvolvimento mais expressivos e, principalmente, como que a economia se movimenta e se permeia dentro dessas atividades. Dito isso, antes de alongar um pouco mais sobre o Fórum Brasil de Gestão Ambiental, quero já deixar um chamado, um convite, dias 21, 22 e 23 de maio agora, de 2025, nós estaremos realizando a 5ª edição na cidade de Olambra, em São Paulo, mais conhecida como Cidade das Flores, cidade que nos abraçou para levar o FBGA até lá, e as inscrições são gratuitas através do site fbga.com.br. Portanto, você que está acompanhando essa atividade agora, né, em conjunto com a Media Code, sinta-se parte de tudo isso e sinta-se convidada a estar conosco nos dias 21, 22 e 23 de maio, para que você tenha acesso a mais conhecimento sobre o que estamos fazendo e o quanto isso pode gerar impacto relevante de novas parcerias para você, seja na figura de expositor, na figura de visitante, ou até mesmo, quem sabe, numa próxima oportunidade como um potencial palestrante dentro do FBGA. E eu digo potencial palestrante porque essa edição, incluindo, né, cada vez que a gente realiza o FBGA, a gente sobe um pouquinho o número da quantidade de painelistas, e nós estamos ultrapassando a marca de 130 painelistas dentro desse evento, palestrantes nacionais e internacionais, que entendem dos mais diversos assuntos relacionados à sustentabilidade, dispostos a compartilhar conhecimento com todos os participantes. Dito isso, eu vou dar um passinho à frente para falar um pouquinho da nossa timeline, tá, onde começa a história do FBGA. Lá em 2017, o então atual presidente do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, Rogério Andrade, biólogo por formação, nos trouxe a oportunidade de construir um evento que pudesse, de fato, deixar um legado, cumprir um propósito junto à humanidade. Isso é algo que veio de forma bastante expressiva, porque foi uma mistura de construir algo que fizesse sentido para mais pessoas, junto à sua formação, junto ao seu know-how, sua capacidade técnica, todo conhecimento de mercado já atuante há mais de 20 anos. Ele enxergou isso como uma possibilidade de criar um ambiente no qual a difusão de conhecimento, a transferência de conhecimento pudesse, de fato, ter um impacto real e um impacto relevante na vida dos participantes e contribuintes. Então, começamos em 2017, a primeira edição do evento. Volto a reforçar a suma importância da Media Code naquela ocasião, a contribuição excepcional junto a todos os palestrantes participantes, aos painéis compartilhados do evento. 2019, nós fizemos a 2ª edição desse evento, lembrando que o FBGA não nasceu para ser um evento clichê, nasceu para ser um evento realizado a cada 2 anos, no qual a gente realiza um ano de atividade e corremos um ano pós, para que todas as atividades propostas, ou o maior número de atividades propostas no FBGA, possam ser apresentadas na próxima edição. Então, entre 2017 e 2019, empresas como BID, MRV, entre outras gigantes do mercado, participaram ativamente do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, e para a gente foi uma felicidade enorme, porque tempo depois a BID instalou seus ônibus elétricos em Campinas, e a divulgação do início dessa atividade, que seria em cooperação na cidade de Campinas, foi anunciada dentro do fórum, e posteriormente, vendo isso acontecer na prática, faz com que a gente se sinta muito feliz por ter percebido que dentro do nosso ambiente algo que foi dito foi implementado. Além de N outras atividades, lembrando que o FBGA,
Além dos painéis técnicos, nós temos a feira de exposição, nós temos rodadas network para incentivar parcerias e meios de implementação, que cumpre também com o ODS 17 da ONU, além da transversalização na sustentabilidade. Fomos para 2019, nós subimos o número para mais de 30% dos participantes, então, enquanto em 2017 nós tínhamos atingido mais de 8 mil participantes, em 2019 nós superamos a marca de 12 mil participantes no evento, obviamente, ao longo dos 3 dias de evento, estou falando de mais ou menos 4.100 pessoas por dia já em 2019. 2021, quando a pandemia, infelizmente, afetou o mundo, nós, de alguma forma, estávamos nos preparando, e aqui tem algo que eu quero mencionar de forma bem expressiva para quem acompanhar esse conteúdo, a importância da tecnologia, porque às vezes nós nos deparamos com algumas soluções que podem gerar automação para as nossas atividades, mas pela falta de conhecimento, a falta de interpretação prática do resultado disso, nós acabamos nos afastando, ou às vezes pressupondo que é caro. Mais caro e barato é relevante perto do benefício que isso pode gerar no curto, médio e longo prazo. Então eu quero deixar aqui também para vocês a minha opinião enquanto empresário, que nós já passamos na humanidade por diversas revoluções e evoluções. E mais uma vez nós estamos passando por uma transformação em nosso planeta, no qual a tecnologia tem tido avanços extraordinários. Alguns estudos já têm apontado que nunca antes a humanidade avançou tanto quanto vai avançar daqui até 2030, graças ao embarque de tecnologia, a democratização da informação e a cooperação de atores importantes. E é nesse ponto que, de alguma forma, nós, lá atrás, em 2017, tivemos um olhar atento para isso, e que, por sinal, nem veio de nós, não era uma ideia nossa do escopo de projeto, mas foi a boa vontade da Media Code de participar de tudo isso, que nos fez criar uma atenção maior para o quanto uma tecnologia embarcada de forma direcionada, ela pode gerar bons benefícios. Então, quando nós saímos de 2017, a segunda edição do FBGA, nós decidimos tomar algumas decisões, no qual foi lançado o portal de notícias, chamado revistafbga.com.br, porque o nosso desejo é que, entre um ano e outro de evento, todos os participantes do FBGA possam contribuir de forma democrática com seus conhecimentos através do nosso portal de comunicação e continuar mantendo essa chama viva dos assuntos mais diversos e relacionados à sustentabilidade. E, em paralelo, nós acabamos ali também nos desafiando a construir um portal que inicialmente seria um portal de EAD, chamado Conexão FBGA, para que fosse um paralelo, né, da transferência de educação no ambiente digital. E por circunstâncias, né, naquele momento, em 2021, durante a pandemia, nós já tínhamos nos adiantado com uma plataforma que, inicialmente, ela havia sido criada para que a gente pudesse transferir conhecimento educacional. Pela capacidade da transmissão de vídeo, a gente conseguiu manter a chama acesa do FBGA, e em 2021 nós realizamos um evento durante uma semana. Naquela ocasião, salvo engano, foram mais de 190 palestrantes de todos os lugares do mundo participando com a gente, transferindo conhecimento, o que facilitou de alguma forma também em questões logísticas, a baixa emissão de carbono, ou seja, nós conseguimos de alguma forma chegar preparado para um cenário do qual não era previsto, mas manter a atividade do FBGA sendo realizada. 2023, nós decidimos realizar a primeira edição regional, porque, visto a saída da pandemia naquela ocasião, nós ainda tínhamos algumas dúvidas se nós tiraríamos o FBGA de Campinas para transitar o Brasil, porque a gente acredita que em Campinas sempre foi muito bom, sempre fomos acolhidos, foi em Campinas que o FBGA nasceu, mas que em 2023 valeria a pena transitar um pouquinho, alguns passos fora do nosso território, para que o FBGA em algum momento tomasse vida própria, o que trouxe novos aprendizados para a gente. O FBGA foi realizado em Serra Negra, e a gente teve uma felicidade de
mesmo sendo uma cidade no qual estava um pouco longe da gente. Além dos aprendizados, a gente teve ali a participação de mais ou menos 1.900 pessoas durante 3 dias de evento que contribuíram com o FBGA. Esse foi um evento mais tímido, e foi mais tímido de propósito para que a gente pudesse entender e aprender rápido quais seriam os maiores desafios de deslocar um evento da nossa cidade para outra cidade, e então a gente decidiu fazer isso de uma forma menos expansiva. 2024, nós realizamos também, graças ao aprendizado de 2023, alguns aprendizados de eventos menores, enquanto o FBGA ele transversaliza pela sustentabilidade. Nós decidimos, em 2024, criar alguns microeventos para 100, 200 pessoas, também como teste, para que entre um ano e outro a gente tivesse uma experiência paralela ao FBGA. E agora chegamos em 2025, aqui na quinta edição, no qual ficamos felizes por ter encontrado o Robson novamente, e a Media Code, nesse exato momento, agora em 2025, traz uma nova transformação para a realidade do FBGA, que cumpre com um dos nossos maiores objetivos. E aí eu falo da minha particularidade por ser apaixonado por inovação, tecnologia, e entender muito bem como isso permite o desenvolvimento de ecossistemas e transferência de comunicação. E, de novo, Media Code cumprindo parte do projeto com a gente, pela sensibilidade e a compreensão da importância da sustentabilidade, a relevância que o FBGA tem no cenário ambiental, social e econômico, acaba de permitir com que todas essas atividades paralelas realizadas ao FBGA possam ser comunicadas dentro de um super app, o que facilita e democratiza muito o conhecimento das pessoas que transitam dentro desse cenário com a gente, assim como torna possível o acesso de mais pessoas que ainda desconhecem ou têm pouco conhecimento sobre o FBGA, ao entrar dentro do aplicativo, ter acesso a tudo que nós fazemos, desde o grande fórum, desde do nosso portal de notícias. Não à toa também que nós decidimos dar o nome desse aplicativo de FBGA Ecossistema, porque isso é o que o Media Code também torna possível. Então, mais uma vez, muito obrigado, Robson, porque você nos ajuda, e a sua empresa, a sua equipe nos ajuda a avançar em direção ao que nós, de fato, entendemos enquanto importante para esse novo mundo. Bem rápido, só vou, para não tomar até muito tempo, Robson, mas eu acho muito importante contar a história, porque isso é muito verdadeiro. Siga. E, às vezes, eu quero deixar aqui uma atenção para as pessoas que estão nos acompanhando. Às vezes, os avanços são tão grandes, mas quando embarca a tecnologia, no primeiro momento, dá um pouquinho de susto, dá um pouquinho de será que vai dar certo, mas assim como tudo na vida é possível dar certo, desde que pessoas interessadas em fazer a coisa certa pelo motivo certo estejam reunidas. Esse é o 5º Fórum Brasil de Gestão Ambiental. Para vocês que nos acompanham, feira de exposição, workshops, palestras, debates, eventos paralelos, rodadas de negócio. Aqui eu avanço bem rápido, tá, Robson? Só para que tenham mais conhecimento. O público esperado nesse evento, para mais de 10 mil pessoas, conta com atores do setor socioambiental, estudantes e pesquisadores, empresários e gestores, ONGs, sociedade civil e agentes governamentais. As atividades paralelas mencionadas são network, o desenvolvimento de parcerias estratégicas, a transferência de conhecimento e acessos à nova tecnologia. Além de todas essas marcas, e tem muito mais, que não caberia aqui nesse slide para poder apresentar todas, mas muito mais estão participando com a gente, e quero reforçar o fechamento da minha fala, convidando a todos que nos acompanharam até aqui para que, se possível, participem, porque, sem dúvida, no mínimo, boas parcerias estratégicas vão encontrar em um evento gratuito como esse, não porque sou cofundador do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, mas com muita estima eu digo e afirmo que parcerias de grande relevância são formatadas e formalizadas. Muito bom, hein, William? Parabéns, super parabéns pelo FBGA. É um projeto que há muitos anos nós nos inclinamos a ele, gostamos demais da temática, né,
sustentabilidade, do ESG, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que vocês abraçam ele de uma forma brilhante, né? Vocês dão uma ordem, uma lógica de executar o evento de forma com as separações, né, pelas ODS, eu acho isso muito legal. Mas o que eu achei legal também é esse negócio do ecossistema, ou seja, vocês têm múltiplas iniciativas, múltiplos expositores, múltiplas atividades dentro do evento e durante também o intervalo no ano que não, o FBGA não acontece, acontece a interação no ecossistema. E vocês estão integrando, então, no Super App, né, da FBGA, que chama FBGA Ecossistema, o legado, ou seja, os sistemas que vocês já tinham antes com os sistemas que vocês estão criando agora com a revista, com a conexão, com o evento, e isso é uma coisa interessante de um Super App, porque o Super App ele permite você trazer plataformas legadas de conteúdo, pendurar no Super App, e isso não fica confuso para o consumidor na ponta. Ainda mais num tema desse de sustentabilidade, que você tem que ser eficiente, você tem que imprimir menos papel, você tem que... Como é que vocês estão fazendo, por exemplo, com os estandes? Vocês estão conseguindo economizar para o expositor e também para o meio ambiente, utilizando a tecnologia de super apps, mais os QR Codes, as transmídias? Eu acho que mais do que isso, Robson, além da diminuição, né, desse impacto de confecção, porque obviamente um evento ele tem as suas necessidades de produção de conteúdo, né, banner, panfleto, adesivo e etc. Claro. Mas eu acho que são pelo menos dois efeitos evidentes que uma tecnologia embarcada gera de eficiência. Primeiro, que é a diminuição do carbono, um dos assuntos mais falados ultimamente. Eu acho que esse já é o impacto rapidamente percebido, porque nós sabemos, né, nem todos os panfletos ou nem todos os cartões de visitas que são recebidos, eles são destinados lá no final, lá na ponta, no lugar correto. Às vezes perde-se no meio do caminho, enfim, entre outros fatores, até a própria destinação não adequada no final da utilização. Então, acho que esse é o primeiro grande impacto evidente que ter uma tecnologia embarcada dentro de um evento pode gerar como efeito positivo. Essa é evidente, né? A diminuição, né? A mitigação do carbono. Outro ponto de suma importância e que traz muito benefício é a comunicação antes, durante e pós-evento. O que acontece? E eu quero fazer até uma boa interpretação sobre isso, porque quando fala-se de tecnologia, e eu vou trazer um contraponto, porque senão nós só trazemos o lado maravilhoso de tudo isso, mas existe um impacto do qual, quando eu falo do susto que algumas pessoas ou empresas têm ao embarcar uma tecnologia, é porque a primeira pergunta vem, poxa, mas se tem tecnologia, tem automação, diminui a empregabilidade. E isso é um equívoco tremendo, porque, na verdade, a tecnologia ela permite com que os atores possam ter informações mais rápidas, mais dinâmicas e de forma concentrada, que é o que você acabou de evidenciar. O fórum, por si só, a cada 2 anos nós realizamos esse grande evento, mas, em paralelo, nós temos embaixadores correndo o mundo, uns falando de inovação e tecnologia, outros falando de mudanças climáticas, e etc, e etc. E imagina se tivéssemos que produzir panfletos para todas essas pessoas, cartazes físicos para todas essas pessoas poderem levar a comunicação adiante durante as suas participações, ou se os mesmos precisassem produzir isso. Ou seja, uma tecnologia embarcada, você cria democratização da informação e, principalmente, uma certa liberdade para que os expoentes dentro dessa atividade possam ter mais autonomia, o que torna de suma importância os avanços de um processo. Ou seja, ter uma tecnologia embarcada, ela não só mitiga o carbono, como ela democratiza a informação e ela gera eu não vou dizer, eu vou substituir a palavra independência pela qualificação de um processo estruturado, tá? Falando de forma mais profunda. E ficou bem alinhado, né, a como está sendo feito no caso do FBGA desse ano, porque na nossa plataforma a gente tem ali os workspaces, você pode dar acesso aos expositores e eles mesmos criam seus conteúdos, sobem seus conteúdos
divulgam e depois continuam a divulgar os seus conteúdos com a batuta de vocês, naturalmente, vocês são os donos do evento, Sim. mas realmente melhorar os processos, melhorar a eficiência, trabalhar a lógica disso tudo com sustentabilidade, tem tudo a ver com um projeto que se chama Fórum Brasil de Gestão Ambiental, e para nós continua sendo uma honra poder estar junto com vocês dentro do projeto. Qual é a visão de futuro que você tem, assim? Como é que você vê o ecossistema evoluindo? É um processo de integrações, né, dos legados, das plataformas legadas, também das mentalidades, né, porque tem a parte difícil também, né, de fazer, por exemplo, o expositor engajar para subir o material dele. Às vezes o expositor ele acha que o papel, entregando ali um papel, ele vai ganhar mais força com aquele. Como é que você vê, qual é a visão de futuro de vocês para o ecossistema FBGA? Eu vou te dar uma visão de presente, não de futuro, e já eu emendo com a de futuro. Primeiro, que pela primeira vez a comunicação do FBGA vai permitir um diferencial abrupto dentro de um evento. Por quê? Geralmente o evento ele acaba sendo um ponto de encontro. Então imagina você dentro de um evento com mais de 1.000 pessoas. O que acontece? O network vai surgindo, as parcerias vão surgindo, só que o pós, como é que eu faço isso no pós? Então eu até posso sair com uma sacola de panfletos e cartões e etc, mas é pouco provável que a lembrança venha à tona de tudo que foi dito. Então, o primeiro ponto que eu acho fundamental, e que isso já está sendo bem visto por alguns expositores na FBGA, e eu digo alguns porque tem o outro lado, que é o desafio deles conseguirem entregar, né? Nós somos 50% do caminho, eles precisam entregar os outros 50%, que são os seus materiais. Então, aqui eu estou falando do trabalho organizacional de tudo isso. Mas o que eu quero trazer aqui para todos aqueles produtores de evento ou pessoas, empresas que possuem um ecossistema, e não precisa ser um ecossistema grande, tá, Robson? É um ecossistema de pessoas interessadas e engajadas no assunto e que ainda possuem dúvidas. E aí, será que eu tenho um super app? Será que eu não tenho? A primeira coisa que eu quero deixar de mensagem é que, assim, ó, dá bastante trabalho, assim como qualquer atividade profissional na vida. Afinal de contas, o que significa, né? Trabalho dá trabalho, não tem outra dica para... O nome já é trabalho, né? O nome já é trabalho, mas tem um ganho de eficiência, tá? E um ganho de eficiência absurda. Por quê? Em algum momento, essas pessoas, ou esses profissionais, produtores de eventos, ou não, porque também essa solução que vocês ofertam serve para as diversas indústrias, enfim, mundo afora, além de outras coisas que podem ser sanadas também, mas isso não é minha propriedade de falar, mas eu já enxerguei isso, tá, no Super App como solução, Claro. por isso que Eu falei isso para você lá atrás. Eu falei, olha, quando você estiver passando na rua, você vai olhar para, se tivesse um Media Code aqui, eu não tinha que ficar dando volta para conseguir resolver isso. Exatamente. Então, essa tamanha eficiência, ela não resolve, por isso que eu quis falar do presente primeiro, né? O presente torna possível com que o expositor, ou palestrante, ou apoiador institucional, ele não seja só percebido quando o evento acontece. Isso já vai tornar possível a percepção de valor desses atores contribuintes ao FBGA antes, durante e pós-FBGA. Ou seja, de imediato, já está criando uma solução de suma eficiência. Durante o evento, traz o que você acabou de falar, às vezes até para a própria, vou usar diretamente aqui exemplos de empresa, existem empresas que elas têm mais de 5 soluções. Como comunicar mais de 5 soluções dentro de um único panfleto? Não se comunica com a eficiência que a empresa precisa comunicar. Agora, o aplicativo já permite isso, no qual ela pode ter apresentações mais profundas, além do apontamento do site, além dos outros canais de comunicação. Ou seja, isso dá mais liberdade, dá mais autonomia para as empresas que a priori só estariam nos seus estandes torcendo para dar certo através do network gerado, criando a possibilidade dos interessados aprofundarem mais o tema da oferta do seu serviço, do seu produto, durante o evento e posteriormente. Ou seja, isso por si só é genial também. E o que isso leva posteriormente agora à visão de futuro? Só um comentário nisso daí que é interessante saber. Num super app,
o stand ele permite colocar lá todo o conteúdo dos 5 produtos que ele quer mostrar, e a gente mede durante o evento qual é o produto que mais foi o campeão de atenção e de interesse das pessoas. E no pós-evento, que você acabou de citar também, a gente mede no pós-evento com o Super App e com o Analytics qual é o produto que continua chamando a atenção das pessoas, se houve uma ascensão de um outro produto ou um recuo. O expositor ele tem como ter esses números à mão para ele tomar decisão, para ele fazer uma oferta, um upselling, um push notification. Então, realmente, isso você abraça a pessoa com muito mais dados, o expositor, e ele consegue enxergar o que realmente está impactando lá na frente. Desculpa, pode continuar. Pode. Inclusive, Não, já tá. traga as suas considerações finais à nossa audiência, que nosso tempo acabou. Sim. E eu acho que esses são os fatores, acho não, acredito e tenho certeza que esses são os principais fatores. Então, para deixar um recado bem esclarecedor para as pessoas que vão acompanhar esse conteúdo, eu sou apaixonado por inovação, me apaixonei por sustentabilidade, pelos eixos temáticos e de como isso pode ser empregado, atuo como desenvolvimento de fomento ao turismo, e a mensagem que eu quero deixar para qualquer pessoa que esteja acompanhando esse conteúdo e que sinta interesse em ter o embarque de tecnologia dentro das suas atividades, o tenha, tá? Porque assim como qualquer outra atividade na vida, trabalho dá trabalho. Porém, a medição, que é o que você acabou de trazer, né, que a eficiência disso embarcado vale muito a pena. Por isso que, para quem ainda não conhece as soluções da Media Code, eu claramente atesto, assino embaixo. Nós temos não só uma ideação aqui, são conceitos práticos desde 2017, com o apoio da Media Code. E para essas pessoas, a mensagem que eu deixo vale muito a pena. Arrisquem-se, ultrapassem esses desafios, porque, sem dúvida, no curto, médio e longo prazo, isso vai tornar tamanha eficiência que vai valer cada tempo, cada segundo investido nessa direção. Muito bom, William. Muito agradecido pelo que você compartilhou do FBGA, pelo que vocês estão fazendo, pela gestão ambiental e pelo meio ambiente. É um projeto, é quase um projeto missionário, né? Só que ele alcança vidas que você nem conhece. Um monte de gente que, na hora que você promove a formação, por exemplo, de gestores públicos, como tem no FBGA, na área de gestão ambiental, e eles conseguem fazer isso melhor, você alcança e você impacta vidas que nem estão enxergando. E essa sua mensagem final também falando, sejam corajosos, inovem, avancem, porque a eficiência vale a pena. Dá trabalho, mas a eficiência vale a pena. Eu agradeço imensamente a sua participação e convido as pessoas a capturarem um QR Code que vai estar logo em seguida para que vocês possam ter acesso a essa apresentação do William. Também convido a participarem do FBGA, de se inscreverem no site do FBGA. Repete aí o site, William. FBGA.com.br. O evento acontece nos dias 21, 22 e 23 de maio de 2025, na cidade de Olambra. Vai ser uma honra receber cada um de vocês que tiveram acesso a esse conteúdo. Parabéns, obrigado, William. Obrigado, pessoal, e sigam então com as próximas palestras na continuação do evento. Obrigado, pessoal. Um abraço.